Amigo torcedor vascaíno, para quem gosta de novidades, se prepare, tá? Porque a promessa é que teremos muitas novidades nessas próximas semanas dentro do nosso Vascão. Renato Gaúcho dando oportunidade para caras novas dentro do nosso Cruz Maltino. E é claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer tudo isso para você. Além disso, também falar sobre Cuiabano, lateral esquerdo que simplesmente se apaixonou em tão pouco tempo pelo Vasco. E tem gente que ainda diz que ele queria ir para o Botafogo, né? Mas, enfim, vamos deixar isso de lado porque eu chego agora para você com muita informação, com muita novidade sobre o nosso Cruz Maltino neste vídeo. Mas antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você este vídeo, né, falando sobre o lateral esquerdo Cuiabano, porque eu não posso começar esse vídeo senão falando sobre esse homem que em tão pouco tempo ganhou teu coração. É quem diria, né, que você iria ficar encantado com esse jogador. O lateral esquerdo Cuiabano de apenas 23 anos de idade. Um jogador jovem, novo, que tem muito ainda a entregar vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. É um contrato curto com o Vasco, de empréstimo apenas até o final da temporada, uma opção de compra no valor de 10 milhões de euros, valor próximo à casa dos 60 milhões de reais. Entretanto, volto a repetir o que eu sempre falo quando toco nesse assunto. Vale a pena muito pagar, tá? 23 anos de idade, é um jogador que daqui a 2 aninhos com essa bola vai valer o dobro, o triplo, inclusive ainda mais o Vasco da Gama sendo um clube que, como se vive a expectativa, venha se firmar, né, financeiramente com a venda para Marco Lamáquia. Entretanto, o Cuiabano, né, até o momento, não é um jogador do Vasco. Um atleta que subiu muito de nível com o técnico Renato Portaluppi. Inclusive, no vídeo da parte da tarde eu falei sobre isso com vocês, né? O Renato elogiando o Cuiabano também elogiando o Renato Portaluppi, deixando muito bem claro que se não fosse pelo treinador, ele nem sequer seria um jogador profissional. Só que o que mais impressiona o Cuiabano é saber que, nesse momento, o jogador ele já se apaixonou pelo Vasco. Em tão pouco tempo de Vasco da Gama, ele já é um apaixonado pelo Vasco, pela torcida Cruz Maltina, por São Januário, e deixou muito bem claro que quer ficar no nosso Vascão. Se liga aí só, nas palavras do Cuia, como é conhecido no meio desse elenco, jogador que em tão pouco tempo, volto a repetir, já ganhou o nosso coração. Uma coisa que você ouve, que você acha que impulsiona mais? Aquela música que eles cantam, Rio de Janeiro. É, que é sempre depois do gol, né? Que eles cantam... Essa é forma. Essa é muito brava mesmo. Em São Januário... Chega a tremer. Eu falo isso até porque eu tenho alguns amigos que jogam também, eu falo bem assim, é muito difícil jogar aqui, hein? Não vai pipocar. Chega a tremer o São Januário. Eu falei bem assim, esgotou o ingresso. Então Você falou, né, que você está emprestado, enfim, provavelmente pode ser que volte para a Inglaterra, mas eu já ouvi o Pedrinho falando sobre possibilidade de exercer a opção de compra. Como é a cabeça do Cuiabano com isso? Porque você está em casa, deu para perceber que você está à vontade. Mas eu acredito que conseguir mostrar o seu futebol em alto nível na Europa também é normal ser um sonho de um jogador, né? É normal sim, igual eu falei, venho fazendo uma grande começo de temporada. E estou muito feliz aqui, espero sim ficar. Você pensa em ficar mais tempo no Brasil, então? Penso sim em ficar. E agora depende também de eu estar fazendo meu trabalho,
até o final do ano, tem muitas coisas ainda para acontecer. Amigo vascaíno, a pergunta sincera que eu faço é, será que alguém duvidou que isso fosse acontecer? Que o cuiabano ia vestir a camisa do Vasco, ia se encaixar, ia se destacar, ia brilhar e se tornar um grande jogador? Acho que era difícil, né, imaginar que algo como esse não viesse a acontecer no nosso Vascão. E tem um outro atleta que também é muito jovem, mesma idade que inclusive o cuiabano, que aos pouquinhos ele vai conseguindo ganhar o coração do torcedor vascaíno. Inclusive a atitude, ao meu ver, que ele teve é digna de aplausos, quando ele vai lá na diretoria, vai lá no presidente Pedrinho, no diretor executivo Admar Lopes e fala: eu quero vestir a camisa 10 do Vasco. Estou falando, é claro, sobre Johan Rojas, colombiano que chegou ao Vasco no início dessa temporada. Igual o cuiabano tem um contrato com o Cruz Maltinas apenas até o final do ano, está emprestado junto ao Monterrey do México, mas pelo andar da carruagem, breve, Vasco da Gama estará adquirindo os direitos econômicos desse grande jogador. Um atleta que tem 3 partidas com a camisa do Vasco, 3 assistências, é o primeiro, inclusive, do Vasco da Gama no quesito de assistências, passe para gol. São 3 grandes chances criadas também, o primeiro do time nesse quesito, 24 passes decisivos, também o primeiro do time nesse quesito, um jogador que tem números de camisa 10, 87% de acerto no passe, 60% de eficiência nos duelos, 71% na taxa de acerto no drible, ou seja, é um jogador que já chegou, tomou conta da 10, está se destacando e está jogando. Mas é um atleta que ainda não vem tendo muitos jogos como titular do Vasco, né? Inclusive, ele tem apenas 6 jogos como titular dos 13 em que disputou. A informação que eu tenho sobre esse jogador, inclusive desde o início do ano, é isso que me foi passado, é que o Rojas nunca foi contratado para ser titular do Vasco da Gama. O Rojas ele foi contratado para ser o reserva do Felipe Coutinho e entrar em campo ali faltando 30 e 35 minutos, 25 minutos para terminar o jogo. O Vasco contratou o Rojas sabendo que ele neste momento é um jogador para a segunda etapa. Não é um atleta para chegar e ser titular do Vasco da Gama. Só que olha, o Rojas está jogando tanta bola, está desempenhando também, e começa ao torcedor pedir o Rojas no time titular, e essa pulga atrás da orelha começa também a incomodar Renato Gaúcho. Porque se é um atleta que entra tão bem nas segundas etapas, por que não pode também iniciar os jogos e ter certo destaque? É uma dúvida super válida de ser feito, é definitivamente, tá, amigo torcedor vascaíno, um questionamento que hoje o Vasco já faz internamente, e na entrevista que o Renato Portaluppi deu ao pessoal do Sport TV, a questão Johan Rojas, ela foi levantada. Porque o Rojas é um jogador que entra, mas não tem tanta minutagem. Renato respondeu da seguinte forma e deixou bem claro que pode dar mais minutagens a ele agora na Sul-Americana. Se liga só. Quando eu cheguei aqui, eu assisti alguns jogos do Vasco e eu via que os adversários muitas vezes tinham bastante oportunidade de gols e o Vasco tomava gols pelo sistema, volto a repetir, não é crítica, do Diniz. Uhum. Aí que eu pensei, em primeiro lugar, você numa situação dessa que você está em último lugar e as coisas não estão dando muito certo, você tem que fechar um pouquinho a tua casinha. Foi o que eu fiz, eu joguei, que eu gosto de jogar com meia, coloquei 3 volantes para fortalecer a marcação, para dar um sistema defensivo melhor. Deu certo, então o que está certo a gente não muda, mas daqui a pouco vai começar a Sul-Americana, eu tenho colocado ele em alguns jogos, ele tem entrado bem. E eu falo para eles, estejam preparados, porque daqui a pouco vai começar a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e tem espaço para todo mundo. Só que quando entrar em campo, aí tem que mostrar o porquê, entendeu? Então todos eles vão receber oportunidades e eu acho que o importante é todo mundo tá com essa consciência de que eu falo para eles, se jogar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 90 minutos, não importa. Tem que ter a entrega lá dentro. É o tal do tesão que eu falei quando eu cheguei. Esse tesão que eu tô falando para eles que eles têm que ter também lá dentro das 4 linhas. Amigo vascaíno, vai ter espaço para todo mundo, né? Renato deixou bem claro, vai ter espaço. Só entrar, jogar, se destacar que vai aparecer. O Rojas, volto a repetir, é um grande jogador, cara. Se der minutagem para esse garoto, não tenho dúvida que ele vai brilhar vestindo a camisa do nosso Vascão. E outro nome que eu também não tenho dúvidas que vai brilhar vestindo a camisa do Vasco é um tal de João Pedro Galvão. Você conhece? Não? Então eu vou melhorar para você. JP. Agora sim, né? JP é um jogador, amigo torcedor Cruz Maltino, cria das categorias de base do Vasco, que no ano passado foi emprestado ao Avaí. Eu tenho até uma camisa do JP ali, do Avaí. Fui em Santa Catarina no final do ano passado, eu falei João Pedro Galvão, mas é João Pedro Murilo, tá? Confundi
com outro atleta só para fazer essa correção e não ficar errado aqui no vídeo. O jogador que no ano passado foi emprestado ao Avaí, jogou muita bola, foi muito bem e por isso fez com que o Vasco da Gama quisesse o seu retorno, né? O Vasco ligou lá para o Avaí e falou: ó, Avaí, quero o retorno do garoto, tá? Não inventa nem de comprar o jogador, nem de enviar uma proposta de oferta de compra, porque eu quero o JP em 2026. Só que, infelizmente, eu volto a repetir o que eu sempre venho falando quando abordo o assunto JP, Estrela e outros jogadores da base. O planejamento do Vasco foi errado, por não ter utilizado essa garotada toda no Campeonato Carioca. É para esses moleques terem tempo no Vasco no início do ano. O André Fernandes, o Diego Minetti, o Bruno Lopes, mas o Diniz, com as suas maluquices, que é assim que eu tenho que falar, infelizmente não deu oportunidade para esses garotos que precisam de oportunidade para jogar e o Carioca era o melhor momento para que isso acontecesse. Só que olha, amigo vascaíno, nesse momento, como o próprio Renato falou nessa entrevista, né, com a Sul-Americana chegando, Copa do Brasil chegando, são 16 jogos no período de 40 dias, como eu falei para vocês, de 60 dias, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, esses jogadores vão ter espaço. O JP já teve espaço contra o Cruzeiro, jogou bola nos momentos que entrou, nos poucos minutos no Mineirão. O Rojas vem jogando bola e a expectativa é que esses jogadores entrem ainda mais. O meia que disputou 28 jogos no ano passado com o Avaí, marcou 5 gols e deu uma assistência, vem mostrando evolução no dia a dia dentro do CT Moacir Barbosa, uma grande capacidade de contribuir ofensivamente e a expectativa, tá, amigo torcedor vascaíno, é que neste momento, com Renato Portaluppi, ele mude esse atual cenário no Vasco, de não ser utilizado e passe a não ser uma peça fundamental, até porque tem 20 anos de idade, o JP não tem que ser fundamental para o elenco do Vasco, mas ser uma peça importante que aos pouquinhos vai ganhando a tal da cancha, a tal da experiência e se torne essa peça importante para dentro do elenco. É um jogador muito versátil, um atleta que pode atuar como segundo volante, como meio-campo, camisa 10, o jogador diferenciado demais, se destaca muito pelas características técnicas, físicas, um jogador que tem uma qualidade com a bola nos pés ímpar de se ver. Eu não tenho dúvidas que com Renato Portaluppi, que gosta inclusive de usar jogadores da base, ele vai crescer e muito. Expectativa muito grande para o Rojas, para o JP e para outros atletas que fazem parte desse elenco do Vasco. Tá animado também? Deixa clara a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo, né? Se você curtiu, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, venha fazer parte da nossa família, eu conto muito aí com você. Vamos que vamos, curta, amigo, compartilhe, faça parte da nossa família através da sua inscrição e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.